Os Jogos Olímpicos são realizados há mais de 2000 anos e é considerado o maior evento esportivo do planeta. A cada 4 anos, atletas de centenas de países se reúnem num país sede para disputarem um conjunto de modalidades esportivas. O objetivo dos Jogos Olímpicos é estimular a competição esportiva entre os povos dos 5 continentes. A paz, a amizade, o bom relacionamento entre os povos e o espírito olímpico são os princípios dos Jogos Olímpicos. As Olimpíadas de Tóquio contarão com 46 modalidades esportivas e mais de 200 países dos 5 continentes estão previstos para participar. Nesse vídeo, quais são os maiores recordes do mundo em Jogos Olímpicos? E quais são as modalidades que possuem recordes imbatíveis há décadas, ou seja, que ninguém consegue superar? E quais são também as maiores curiosidades e dificuldades que já ocorreram nos Jogos Olímpicos? Fica aqui, vai ser legal! Para crescimento é preciso engajamento. E nisso eu conto muito com cada um de vocês. Inscreva-se, curta, comente, compartilhe conhecimento. Recordista é a pessoa que estabelece, supera ou detém um recorde, ou seja, atleta que conseguiu ultrapassar o resultado dos outros que competiram na sua modalidade. Em uma competição do nível dos Jogos Olímpicos, o desejo da grande maioria dos atletas, além de vencer e levar uma medalha para casa, é de quebrar um recorde e entrar para a história, até que seu feito seja quebrado por outro atleta no futuro. Porém, nem sempre isso é possível por uma série de fatores. Algumas modalidades possuem recordes que não são quebrados, adivinhe só, há pelo menos 3 décadas. Existem casos de mais de 5 décadas. Você acompanha agora comigo alguns dos recordes mais antigos e que até então não foram quebrados por nenhum outro atleta. Martina Hellmann, da então antiga Alemanha Ocidental, arremessou a 72,3 metros nos Jogos Olímpicos de Seul em 1988, na modalidade de arremesso de disco feminino. Na época, ela tinha apenas 28 anos. Incrível, não é mesmo? O americano Bob Beamon é detentor do recorde na modalidade de salto em distância masculino desde 1968, nos Jogos do México, quando ele atingiu a surpreendente marca de 8,9 metros. Na época, Bob tinha 48 anos de idade. Gente, são mais de 50 anos dono de um recorde extraordinário e que até então ninguém quebrou. Já tinham ouvido falar sobre isso? A atleta americana Jackie Joyner Kersee, olha só, eu acho que eu pronunciei correto, meu inglês é ótimo, conseguiu 7.291 pontos na modalidade de heptátlon feminino, também durante os Jogos de Seul no ano de 1988. Ó, só para facilitar a sua vida, que assim como eu também não sabia exatamente o que é a modalidade de heptátlon, eu preparei um resuminho. Heptátlon feminino é a única modalidade olímpica disputada em estádios abertos. Consiste em 2 dias de competições. No primeiro dia disputa-se pela ordem os 100 metros com barreiras, salto em altura, arremesso de peso e 200 metros rasos. No segundo dia, ele é complementado com o salto em distância, lançamento de disco e os 800 metros. A cada prova, a atleta acumula um número determinado de pontos, de acordo com o seu aproveitamento, e a vencedora é a que atinge o maior número de pontos somadas às 7 modalidades ao final. Sendo assim,
Um atleta que queira quebrar o recorde da americana Jack precisa acumular bem mais que 7.291 pontos nessa bateria de provas. Qual o seu palpite? Será que algum dia alguém vai superar essa marca? Sergei Litvinov, atleta da extinta União Soviética, adquiriu um recorde no arremesso de martelo masculino que até hoje também não foi quebrado. Sergei arremessou a 84,8 metros em Seul em 1988. O atleta possuía apenas 28 anos na época. A romena Paula Ivan detém o recorde na modalidade de 1.500 metros feminino desde o ano de 1988, também nos Jogos Olímpicos de Seul, com um tempo de 3 minutos, 53 segundos e 96 milésimos. Julius Kariuki, do Quênia, fez a prova de 3.000 metros com obstáculos masculino em 8 minutos, 5 segundos e 51 milésimos, também durante os Jogos de Seul em 1988. Deu para perceber que os Jogos Olímpicos de Seul foi um evento de recordes que entraram para a história, hein? Nadezhda Olizarenko. Gente do céu, os nomes estão cada vez mais complexos. Juro que eu estou tentando. O importante é a informação, não é mesmo? A atleta da antiga União Soviética completou o trajeto da modalidade de 800 metros feminino em inacreditáveis 1 minuto, 53 segundos e 43 milésimos na Olimpíada de 1980 em Moscou. Quando Nadezhda completou esse recorde inacreditável, ela tinha 36 anos. Esses são alguns dos muitos recordes ainda não quebrados nos Jogos Olímpicos. Descubra agora no Saiba Mais curiosidades super relevantes das Olimpíadas. Por exemplo, você sabe quem é o maior medalhista na história dos Jogos Olímpicos? Michael Phelps. Isso mesmo, o nadador americano Michael Phelps tem 28 medalhas no total conquistadas em apenas 4 Olimpíadas. Phelps é o atleta que mais medalhas ganhou na história. Ele também detém o recorde de medalhas de ouro obtidas em Jogos Olímpicos. São 23 títulos. E quem é o maior medalhista olímpico brasileiro? Você sabe? O velejador Robert Scheidet é quem encabeça a lista dos maiores medalhistas do Brasil na história dos Jogos Olímpicos. E a maior recordista feminina em Jogos Olímpicos, você sabe? Larissa Latynina, ginasta da equipe soviética, é a mulher com mais medalhas na história dos Jogos Olímpicos. Nascida na Ucrânia, a atleta foi ao pódio 18 vezes e seu feito só foi superado em 2012 pelo nadador Michael Phelps. Saiba ainda mais! Quais os principais nomes do atletismo brasileiro no salto triplo? O nosso país é cheio de tradição no salto triplo, desde Ademar Ferreira da Silva, lá atrás, até João do Pulo. Também são nomes importantes: Nelson Prudêncio, Jadel Gregório, Anísio Silva e o próprio Almir Júnior, que tem feito muita história. Agora, e qual é o pódio dos países que mais conquistaram medalhas de ouro nos últimos Jogos Olímpicos do Rio? Antes de eu comentar, comenta aí. Vamos ver se você sabe? E aí, sabe, não sabe? Comentou? Olha só, em primeiro lugar estão os Estados Unidos, com 46 medalhas conquistadas de ouro, 46 medalhas de ouro conquistadas. Em segundo lugar, temos o Reino Unido. Os atletas britânicos conquistaram no Rio 27 medalhas em 2016. E a China em terceiro lugar. Os chineses conquistaram 26 medalhas de ouro. Nesse ranking, o Brasil ficou em 13º lugar com 7 medalhas de ouro. Apesar da posição, nossos atletas nos enchem de orgulho, sempre se esforçam e trabalham bastante por bons resultados, nos representando nos Jogos Olímpicos. E agora, alguns momentos marcantes, fatos importantes,
inesquecíveis das Olimpíadas. Em 1960, nas Olimpíadas de Roma, o até então desconhecido atleta etíope Abebe Bikila tornou-se o primeiro africano a ganhar uma medalha de ouro nos Jogos, justamente na Itália, que havia invadido seu país nos anos 30. Bikila correu a maratona sob o sol escaldante de Roma completamente descalço. 4 anos depois, bateu seu próprio recorde nas Olimpíadas de Tóquio. Outro fato político importante dessa Olimpíada foi o banimento da África do Sul por conta do apartheid. A África do Sul só voltaria a competir nas Olimpíadas em 1992. Em se tratando de maratona, uma das imagens mais marcantes de toda a história das Olimpíadas é a da maratonista suíça Gabriela Andersen nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984. A prova realizou-se em 5 de agosto daquele ano. A primeira colocada foi a americana Joan Benoit, que fez um tempo de 2 horas e 24 minutos. 6 atletas desistiram. Gabriela Andersen foi a que mais se mostrou esgotada, sem fôlego e com câimbras. A atleta suíça persistiu, lenta, cambaleante até o ponto de chegada. A imagem de sua determinação circulou o mundo e ainda hoje é símbolo do espírito olímpico. Os Jogos de Atenas de 2004 entraram na memória de nós brasileiros e de praticamente o mundo todo que acompanhava os Jogos naquele ano. Um episódio extremamente emblemático foi protagonizado por um dos nossos atletas. O maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima se deparou com uma situação desesperadora quando foi subitamente agarrado por Cornélio Zoran, um ex-padre irlandês, impedindo o nosso atleta de prosseguir na corrida, que estava prestes a ganhar. Vanderlei só conseguiu fugir do ataque com a ajuda do torcedor grego Polívios Kossivas. Infelizmente, a curta interrupção foi o suficiente para fazer o atleta perder um tempo precioso e quebrar o ritmo da prova. Ultrapassado por 2 adversários, Vanderlei acabou conquistando o bronze. Um grupo de 8 terroristas palestinos entrou no alojamento da delegação de Israel durante as Olimpíadas de Munique em 1972. O grupo de terroristas lutou com atletas e manteve 11 deles reféns. Em troca, exigiram a libertação de presos detidos em Israel. Israel se negou a negociar com os terroristas. Numa ação desastrosa, todos os reféns morreram, além de um policial alemão e 5 terroristas. Os jogos foram interrompidos por 2 dias e uma cerimônia de repúdio foi realizada. Em plena Guerra Fria aconteceu o maior boicote da história nos anos de 1980 em Moscou. Ao todo, 69 países aderiram ao boicote dos Jogos Olímpicos de Moscou, promovido pelos Estados Unidos. O Brasil, no entanto, participou da esvaziada competição. Nenhuma TV americana transmitiu os jogos, mas a emocionante imagem do mascote Misha, o ursinho chorão, ganhou o mundo. Gostou desse vídeo? Não esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar conhecimento. A gente se vê!